Olá, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos. Sou a professora Andresa Xavier, professora do componente de Geografia. Vamos verificar a nossa aula? Então, temos aí a nossa aula de número 10, com o objeto de conhecimento, produção, circulação e consumo de mercadorias. O detalhamento nós temos indústria no Brasil, onde vamos verificar a evolução histórica, os tipos de indústrias e polos econômicos. Vamos falar também sobre a Zona Franca de Manaus, que é a ZFM, e o Polo Industrial de Manaus, ou o PI. Então, esse é o detalhamento da nossa aula e vamos aí a mais uma aula de geografia. Muito bem, então vamos falar um pouco sobre esse processo de industrialização do nosso país, né? Vamos observar aí algumas características e entender um pouco de como que ocorreu, né, esse processo de industrialização no território brasileiro. E aí nós temos um pouco dessa evolução histórica, né? Nós vamos conhecer algumas das características e também onde iniciou, né, esse processo de industrialização. E aí nós temos que a industrialização brasileira, ela teve um início tardio, né? Por que tardio? Isso, gente, é porque a gente está comparando o início dessa industrialização do nosso país com relação a outros países, tá bom? Principalmente aqui com relação à Inglaterra, né? Que a gente tem ali em meados do século XVIII esse processo de industrialização, onde a primeira revolução industrial estava ali em pleno curso, né? A gente vai observar várias fases, várias etapas da revolução industrial, e na Inglaterra já estava aí nessas diversas etapas, né, dessa primeira revolução industrial, e o Brasil ainda não estava se industrializando. Então, por isso que a gente fala sobre esse processo tardio, quando a gente compara aí com outros países, principalmente os países europeus e, mais específico, a Inglaterra. E durante esse período, né, o que a gente tinha aqui no Brasil? Olha, gente, o Brasil ele ainda estava sob o regime colonial e escravista, né? Então, aqui a gente tinha atividades ainda do setor primário, né? Enquanto que a Inglaterra, outros países europeus, eles já estavam centrados, focados ali nas atividades do setor secundário, né? Das atividades da indústria, o Brasil ele estava apenas exportando matéria-prima para esses países que estavam se industrializando, ou seja, o Brasil ainda estava centrado as suas atividades no setor primário, né? Na agricultura, na pecuária e também aí com relação ao regime escravista, né? Então a gente tem ainda o regime colonial, os colonizadores presentes aí em várias áreas do território brasileiro. E somente com a chegada da família real ao Brasil, né, aí em meados de 1800, né, que as primeiras fábricas elas começaram aí a surgir. Então aqui a gente tem o surgimento, né, a chegada dessas primeiras fábricas e ali dando início a esse processo de industrialização ou de revolução industrial, né? Então isso acabou sendo aí um ponto de virada na história econômica do nosso país, porque as nossas atividades econômicas elas estavam centradas onde? No setor primário, né? Nas atividades ali primárias, né? Que são as atividades da pecuária, do extrativismo vegetal, animal, mineral, e isso acabou proporcionando aí um impulso, né, para a economia do nosso país, né? Um impulso inicial para o desenvolvimento industrial, né? Para a industrialização, para essa revolução industrial mesmo que tardia. E aí nós temos alguns marcos, né? Alguns períodos que nós vamos observar. O primeiro é a industrialização no governo de Getúlio Vargas, né? Aí nós temos o primeiro governo de Getúlio Vargas, de 1930 até 1945, e aí a gente observa também um outro fator, um outro marco histórico, né, durante esse período, que foi a Segunda Guerra Mundial, né? E aí nós temos a política de investimento do Estado, né, que é o investimento estatal aqui nessas empresas que estavam se instalando no nosso país, com ênfase na indústria pesada, né, também conhecida aqui principalmente como indústria de base, tá bom? Então aqui são
as principais indústrias durante a chegada desse processo, né, de industrialização, no território brasileiro. E aí nós temos também o surgimento de indústrias substitutivas de importações até o final da Segunda Guerra Mundial, né. Então aqui a gente tem a indústria de base, predominantemente, né, nesse processo de industrialização do território, brasileiro. E isso também centrado em algumas áreas, tá bom? Não foi todo o país, né. Quando a gente fala sobre um crescimento econômico, um desenvolvimento da industrialização, nós não estamos falando de todo o país. Uma grande parte, inclusive, do território brasileiro, ele acabou ainda, durante muitos anos, centrando as suas atividades econômicas ainda no setor primário. E aí nós temos um contexto internacional favorável, né, ao desenvolvimento industrial. A gente está passando aqui pelo final da Segunda Guerra Mundial, né? A necessidade de capital estrangeiro, ou seja, de investimentos, né, estrangeiros, para instalar essas indústrias de base ou indústria pesada também aqui no Brasil. E aí também o que é que a gente vai observar, né? Os empréstimos que foram feitos, principalmente dos Estados Unidos, e esses empréstimos eles eram feitos justamente para financiar esses empreendimentos, né, essas indústrias, que estavam aqui se instalando. E não apenas colocar as indústrias, mas também como uma infraestrutura, né. A gente não apenas chega ali e instala uma indústria, eu preciso de toda uma infraestrutura, para abarcar a chegada desse processo de industrialização, né, desses empreendimentos que estavam chegando no território brasileiro, né. Então uma das características que a gente observa é, a necessidade desse capital estrangeiro, né, falamos também com relação à chegada, dessas indústrias, principalmente a indústria de base para o território brasileiro, nós temos também a questão dos empréstimos, né, que foram, realizados aí dos Estados Unidos. E aí nós temos também a industrialização durante um outro governo, que foi o de Juscelino Kubitschek. Então a gente vai observar algumas características com relação a esse período, né, o que aconteceu durante o governo de Juscelino Kubitschek. Então vamos observar. Aí nós temos, o governo de 1956 até 1961, nós temos os planos de metas, né, que foram realizados pelo governo de JK ou de Juscelino Kubitschek, né, como a gente também pode colocar. A implementação de grandes investimentos estatais, né, principalmente aqui nos setores de energias e transporte, né. Então aqui são as principais características dos planos de metas desse governo. E aí nós temos a entrada significativa de capital estrangeiro, que a gente já observou ali no de Getúlio Vargas também, né, com os empréstimos em relação aos Estados Unidos. E aí nós temos esses investimentos e essa chegada desse capital estrangeiro não apenas para a indústria de base, mas como outros setores industriais, né, como por exemplo aqui os de automóveis, os de eletrodomésticos, máquinas e equipamentos, o setor farmacêutico, entre outros. Quais as consequências, né, que a gente vai observar? Se a gente tem muito empréstimo, o que a gente vai ter? Aumento da dívida, né? Se a gente está aí emprestando muito, consequentemente a gente vai ficar devendo alguém, né? Então aqui a gente tem o aumento da dívida externa e também da inflação devido aos investimentos que estavam sendo realizados, né? E a gente vai acabar tendo aqui uma dependência, a gente vai depender desse capital estrangeiro. Se eu não tenho capital estrangeiro, eu, consequentemente, não vou conseguir instalar essas indústrias, obter essa infraestrutura, né? Então eu acabo ficando dependente ali, desse investimento ali de outros países. E houve também uma concentração industrial, né? Esse crescimento a gente vai observar principalmente ali na região sudeste, né? Ali em São Paulo, tá bom? Então aqui a gente tem uma região que vai se destacar, que vai ser cada vez maior, né, dentro desse perímetro aí, dessa região. E, consequentemente, nós temos o processo de migração do Nordeste para a região Sudeste, a concentração da população, a degradação ambiental, né, que a gente também vai observar, entre outros fatores. E aí nós falamos também da desconcentração industrial. Aí nós temos os anos 70, né, marcando a dispersão dos investimentos para o interior de São Paulo e outras regiões do país.
E aí a gente observa a desconcentração. A gente observa anos 70, concentração, né. Anos 90 a gente tem um crescimento econômico mais significativo para outras regiões, né. A gente tem aqui o destaque para o interior de São Paulo, aqui também para a região Nordeste, né, para outros estados, e também para a região Sul, em relação à região metropolitana de São Paulo, né, que estava, até então concentrada aqui durante, os anos 70. E aí nos anos 90, né, a gente vai observar que essa desconcentração dessa indústria, porque ela passa aí para outros estados, né. Aí também para São Paulo, né, no caso para a parte mais ao interior de São Paulo, né, saindo um pouco ali daquela região central, onde a gente vai observar a dispersão dessas indústrias, ao longo dos anos 70, e também para outros estados da região Nordeste e também da região Sul, ou seja, ocorrendo o processo de desconcentração dessas indústrias. Vamos aí para a distribuição regional, do valor da transformação industrial, né. A gente tem de 1970, 1980, 1993 e 2000, apenas para a gente entender um pouco dessa questão dessa desconcentração dessa indústria, né. Antes elas estavam concentradas aqui no ano de 1970 onde? Na região sudeste, né, com 80% de participação, olha. Aqui na década de 80 diminuiu para 72, 1993 para 69 e aqui no 2000 para 66. E para onde estavam indo essa outra participação dessa indústria, né, para outras regiões, como a região sul e nordeste, como nós vimos aí ao longo dos textos, né. Aqui no sul a gente tinha 12%, aumentou para 15, 18, nos anos 2000 para 18,3. Nordeste tinha 5,7, aqui a gente tem um aumento para 8%, estagnados aqui até 1993, e um aumento aqui para 8,9, nos anos 2000. E aqui as duas regiões juntas, Norte e Centro-Oeste, de 1,6%, aumentou para 3, para 5 e para 6,7 nos anos 2000. Então, um pouco dessa participação, e aí a gente observa o quê? Esse processo de desconcentração dessas indústrias, que antes estavam concentradas onde? Aqui na região sudeste, né? E aí depois se dispersando, né, para outros estados, para outras regiões. E aí nós temos um mapinha para a gente observar a distribuição espacial das empresas industriais no ano de 2019, né? E aí nós temos a participação no número de empresas industriais, né? A gente ainda tem essa concentração aqui em São Paulo, em Minas Gerais, mas a gente já consegue perceber a dispersão aqui para outros estados da região Nordeste, Ceará, Bahia, entre outros estados da região Sul, Centro-Oeste e também para a região Norte, certo? Apenas para a gente compreender um pouco dessa distribuição, né, espacial dessas indústrias, né, onde é que elas estão concentradas e também como elas estão distribuídas ao longo do território brasileiro. Agora nós vamos assistir um vídeo observando aí os principais tipos de indústria e também a finalidade de cada uma delas. Vamos assistir. Tipos de indústrias de acordo com a finalidade. Bens de produção. Produzidos pela indústria de base ou pesada. Se dedicam à produção de matéria-prima que posteriormente será utilizada por outra indústria, que então transformará esse elemento no produto final. Como, por exemplo, a siderúrgica, metalúrgica, petroquímica, madeireira, produtora de cimento, mineradora. Intermediárias. Produzem máquinas e equipamentos para outras indústrias. Temos como exemplo as mecânicas destinadas à produção de peças automotivas, pneus e outros componentes de veículos, as produtoras de ferramentas, peças e as de equipamento eletrônicos, tratores, máquinas, concreto, vidro, etc. Bens de consumo. Produzem bens destinados diretamente ao consumidor final, sendo produtos acabados que estarão disponíveis para aquisição direta por parte da população. Eles podem ser divididos em dois outros grupos: bens duráveis e bens não duráveis. Tipos de indústrias.
Bens de consumo. Bens duráveis. São aqueles que possuem longa duração e não perdem a sua utilidade rapidamente, como eletrodomésticos, automóveis, materiais eletrônicos e móveis. Bens não duráveis. São perecíveis e seu uso deve ser feito em um espaço de tempo determinado, como alimentos, medicamentos e bebidas. Entender essa estrutura, que se apoia em diferentes finalidades e especializações, é o que move a economia global, transformando recursos naturais e tecnologia em tudo que usamos, vestimos e consumimos. Esses tipos são fundamentais para compreender a espinha dorsal do desenvolvimento industrial moderno. Muito bem, então vocês viram aí, né, os diversos tipos de indústria até chegar ali a nós consumidores, né? Então são diversas etapas, desde a matéria-prima, onde ela vai ser transformada por outras indústrias, até chegar aqui às nossas roupas, né, o que utilizamos, a nossa televisão, nossa geladeira, diversos bens de consumos, né, chegando ali ao consumidor final, que somos nós, né? Então várias etapas aí de cada um desses bens de consumo. Vamos falar um pouco agora sobre a ZFM, ou Zona Franca de Manaus, né? Aí nós temos algumas características, não podíamos deixar de falar da Zona Franca de Manaus, né, dessas indústrias que estão aqui instaladas, pois estamos falando desse processo de industrialização do nosso país. E aí nós temos que a Zona Franca de Manaus, ela é uma área industrial estabelecida pelo governo brasileiro, né, na região amazônica, por conta dessa desconcentração da população, né, que até então a gente tinha um menor quantitativo dessa população. Isso a gente já observa desde lá as atividades do setor primário, né, com relação à exploração das drogas do sertão, mais no interior do país, né, que no caso da região norte, da atividade ali da borracha, entre outras atividades do setor primário. E logo depois, com essa industrialização do Brasil, né, a gente tem aí o estabelecimento da Zona Franca de Manaus, né? Seu propósito é duplo, seria o quê? Atrair fábricas para uma área pouco povoada, né? Então aqui a gente tem esses principais propósitos, objetivos, né? Atrair essas fábricas para uma área pouco povoada do país e também aqui de promover uma integração da nossa região com relação ao restante do país, né? Porque a gente tinha essa desintegração, a região, né, ficava ali mais que excluída, né, com relação às outras regiões que estavam ali tendo um rápido crescimento populacional, econômico, com relação às atividades econômicas predominantes durante esse período, né, e passando ali da fase daquela atividade focada, centrada no setor primário. E aí nós temos a instituição da Zona Franca de Manaus, foi instituída, né, no ano de 1957, durante o governo de JK, ou do Juscelino Kubitschek. Está ele aí na imagem para vocês. Estabelecida pela Lei 3.173, né? Seu estabelecimento prático ocorreu aí durante o período da ditadura militar. E aí nós temos o principal lema, né, que seria do governo de JK, que precisava ocupar essa Amazônia Ocidental. Lembra que a gente falou sobre o povoamento, né? Era uma área não tão povoada assim como outras regiões, né, que a gente observa. E aí nós temos, para garantir essa soberania, a gente tinha um lema, né, com relação a essa ocupação dessa parte da Amazônia Ocidental, né, dessa Amazônia mais ao lado oeste, que seria integrar para não entregar, né, a nossa região, o nosso bioma, nossas florestas, né, os nossos recursos naturais. Então esse era o principal lema e a instituição aí durante o governo de Juscelino Kubitschek da ZFM, né, ou da Zona Franca de Manaus, instituída aí pela lei, como nós observamos, certo? E aí nós temos também algumas características, né, com relação às políticas de incentivos fiscais, né? Então a gente tem o lema integrar para não entregar, a instituição dessa Zona Franca de Manaus, mas o que vai ser feito, né? Por ser uma região mais isolada, por conta
do bioma por conta dessa floresta amazônica, dessa gigante bacia hidrográfica, né, o que que seria feito, né? Então a gente tem aí essa política de incentivos fiscais, vamos observar quais são, inclusive isso gera bastante crítica, né, com relação a esses incentivos fiscais que são dados aí a essas indústrias, né, impostos, que não seriam, pagos e seriam custeados aí pelo poder público com os benefícios obtidos, né. Então, é realizada aqui uma política de incentivos fiscais para que essas indústrias, tivessem ali um meio, atrativo, né, para se instalar nessa região, certo? Mas isso, né, acabou ficando aí para o Estado, né, para o poder público, esses custos e esses gastos, né, principalmente com relação, a esses benefícios que vão ser obtidos por essas empresas. E aí nós temos o Polo Industrial de Manaus, ele possui aí um dos mais modernos aparatos tecnológicos, né, abriga aí diversos tipos de indústrias, com produção de eletrodomésticos, de veículos, de produtos de informática. Provavelmente, se você procurar alguma coisa aí na sua casa, você vai observar aí, de acordo com essa imagem, olha, aqui, olha, produto produzido no polo industrial de Manaus, conheça a Amazônia, né? Então a gente tem aí esse selo e esse produto provavelmente ele foi fabricado aqui no PIM, ou no Polo Industrial de Manaus. E aí nós temos, além disso, né, a Zona Franca de Manaus ela é administrada pela SUFRAMA, né, um órgão aí que pertence, ao governo federal, a Superintendência da Zona Franca de Manaus, né, o significado aí da sigla SUFRAMA, aí a imagem para vocês observarem a sede da SUFRAMA, né, que vai, administrar a chegada dessas indústrias, administrar esses incentivos fiscais que são dados aí, obtidos, né, por essas indústrias. Uma autarquia responsável aí por gerenciar, por divulgar e manter também a área em questão, né? Você precisa manter essas indústrias aqui, não é só, as indústrias chegarem aqui, mas você precisa manter, fazer com que aquela empresa, aquela indústria, ela permaneça aqui por mais tempo, né, nesse polo industrial. E é subordinada aí ao Ministério de Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, né, subordinada, no caso aí, ao governo federal. E aí nós temos a fabricação de alguns produtos, segundo a SUFRAMA, a gente tem aí alguns produtos, né, como televisores, celulares, motocicletas, alguns que nós vimos aí anteriormente, né, que eu mostrei para vocês, que são os principais. Aparelhos de som, aparelhos de vídeo, nós temos aí ar-condicionado, bastante diversificado inclusive, né, relógios, bicicletas, microcomputadores, aparelhos transmissores, aparelhos também receptores, né, de receber ou transmitir ali algum, sinal de internet, entre outros. Então a gente tem aí diversos produtos. Então nós temos uma indústria diversificada, né. Outros estados, eles acabam concentrando, as suas indústrias, né, em poucos produtos, né, mas quando nós falamos, da Zona Franca de Manaus, quando nós falamos em específico do polo industrial de Manaus, a gente tem essa característica, né, que é com relação, a essa diversificação do que é produzido aqui. E aí nós temos também a oferta geradas com a Zona Franca de Manaus, né, o que que acontece, né, nós temos aí com a criação, e também com o crescimento, né, a evolução da Zona Franca de Manaus, ocorreu aí a ampla geração de emprego, né, a população, tendo aí a se capacitar mais, com o ensino técnico principalmente, né, em eletrônica, entre outras áreas. Então a gente tem essa característica, né. Com a chegada dessas indústrias, isso vai atrair população de outros estados, aí a gente observa o crescimento, do meio urbano, né, no caso da cidade, que é a capital, que está instalada aqui em Manaus, a capital do Amazonas. Esse rápido crescimento urbano, esse processo de urbanização, essa geração de empregos que eu pontuei aí para vocês, são algumas dessas principais características, né. Além de ter uma grande concentração populacional, né, pois essa população ela vai se concentrar onde? Onde estão essas indústrias, né, no caso aqui na capital, em Manaus. E aí nós temos diversos outros fatores, né, que vão estar aliados,
a essa a esse crescimento industrial aqui da região. Os principais desafios no polo industrial de Manaus, né? Quais são esses principais desafios? A diversificação da produção de produtos, né? Como nós verificamos, aí a gente tem diversos produtos que são fabricados aqui no polo industrial de Manaus. O barateamento dos custos com o transporte, né? A gente tem uma logística bastante peculiar à nossa região, diferentemente de outros estados de outras regiões que vão utilizar as rodovias, né? No caso aqui a gente tem as hidrovias, né? Onde vai ser utilizado ali os navios, o transporte aéreo. Então a gente tem um custo mais elevado, né? Se a gente for comparar a outros estados. A implantação de medidas de exploração sustentável, né? Isso também é um desafio para o polo industrial de Manaus, pois ele está instalado onde? Na maior floresta tropical do mundo, né, na floresta amazônica. Então a gente também precisa falar também sobre essas questões, sobre a sustentabilidade e também os investimentos em biotecnologia, né? A gente tem aí outros países, outras regiões que vêm investindo cada vez mais em biotecnologia. Isso também é um outro desafio para a nossa região e aí a gente pode falar também sobre diversos outros fatores, principalmente com relação à mão de obra. Temos também a articulação em termos de logística e infraestrutura, né? Como é que vai ser exportado, como é que vai ser encaminhado aí para o Porto de Santos, como é que vai chegar, como é que vai escoar ali esse material que vai ser produzido aqui, né? E aqui também facilitar o escoamento de sua produção aqui em direção aos portos e outras localidades, né? Porque o que é produzido, o que é fabricado no polo industrial de Manaus, gente, ele não é apenas comercializado internamente dentro do país. Ele também vai ser comercializado, ele vai ser exportado, né, para outros países. Então a gente também tem essa questão desse escoamento, a questão dessa logística, né, do que é produzido, como é que vai ser encaminhado para os portos, porque dos portos, por exemplo, o Porto de Santos, né, em São Paulo, ele vai ser encaminhado aí para outros países, né. Produtos que são produzidos aqui no polo industrial de Manaus, assim como também em outros estados, em outras regiões do Brasil. Então esses são alguns dos principais desafios, do polo industrial de Manaus que eu pontuei aí para vocês. A gente também tem outras questões com relação principalmente à mão de obra, né, a qualificação desses trabalhadores, quando eu pontuei ali a biotecnologia, né, a gente fala principalmente sobre essa questão dessa qualificação, né, e não de trazer pessoas de outros lugares aqui, para a região e sim qualificar a mão de obra que aqui nós já temos. Entre outras questões também, entre outros desafios, né, em que o polo industrial de Manaus, ele tem aí nos dias atuais, certo? Então esse foi um pouco do processo, histórico, né, que a gente observa, apesar de ter sido tardio, né, mas a gente ainda tem um crescimento, industrial que vem se destacando aí no nosso país. E assim finalizamos a nossa aula e até uma próxima.